Agora tem uma palestra que acho que é uma das que eu mais esperava para o evento, que a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é, não adianta nada a gente ter agilidade só lá na nossa equipe, no nosso projeto, na parte técnica, se o negócio não tiver agilidade, se o negócio também não conseguir se adaptar às demandas do negócio, às demandas dos clientes, às demandas do mercado. E para falar sobre esse tema, de como a gente consegue trazer essa agilidade para os negócios, tem uma pessoa que é super reconhecida no mercado, é autor do livro Learning 3.0, fundador da Emergir. Eu tenho a honra de convidar aqui para falar com a gente, Alexandre Magno, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Para mim é um prazer estar participando aqui do DevCamp com vocês. É um evento que eu acompanho já há algum tempo, mas nunca tinha tido a honra de participar e fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Então, o nosso assunto de hoje aqui é Business Agility. E ao longo da apresentação, vou fazer um pouquinho de provocação sobre o assunto, perguntando, né, e desafiando ali se é realmente hora de investir em Business Agility. Mas antes disso, rapidamente me apresentar aqui. Então, sou Alexandre Magno, fundador da Emergir, sou homem branco, com cabelo escuro, uso barba escura, estou aqui na sala da minha casa e com a camisa do DevCamp aqui, camisa preta. Profissionalmente, já fui um pouco apresentado, então tem aqui algumas informações e principalmente o meu contato para que a gente mantenha essa conversa no pós-evento, né, no pós-palestra. Então tem aqui e-mail, Twitter, enfim. Bom, para a gente começar essa conversa, o termo Business Agility, ele é um termo que hoje ele está pulverizado no mercado, né? Então, se você conversar com 10 pessoas diferentes, talvez cada uma fale de Business Agility de uma forma diferente ou com uma definição até diferente, né? Então, obviamente, se a gente pega uma tradução literal, agilidade nos negócios, agilidade de negócios, mas quando a gente tenta desenrolar isso aí, mas o que isso significa? Você vai ter algumas pessoas que vão puxar muito para o lado do ágil espalhado por toda a organização, vão ter outras pessoas que vão puxar para uma questão de escalabilidade mais vertical, de portfólio, outros vão falar muito da conexão com outros temas como centrismo no cliente e tudo mais, mas enfim, em volta de tudo isso, ao invés de ficar discutindo o que exatamente significa o termo Business Agility, eu procuro voltar um pouquinho no tempo para a gente entender que, primeiro, Business Agility ela não é algo binário, né? Eu costumo dizer que todos os negócios, por definição, eles já têm algum nível de agilidade, tá? Então, quem empreende ou quem lidera organizações sabe muito bem do que eu estou falando. Se a gente revisita a teoria de empreendedorismo de muito tempo atrás, você vai encontrar tópicos relacionados à agilidade lá atrás. Quando eu falo dessa agilidade mais pura, e não da agilidade do manifesto ali que veio do desenvolvimento de software, eu defino o Business Agility como sendo nada mais do que a habilidade que uma empresa possui para responder rapidamente e de uma forma bem sucedida a eventos inesperados que impactam seus negócios, tá? Então, como vocês podem ver, se você tira o termo Business Agility e lê apenas a definição, você vai perceber que isso já existe há muito tempo. E você fala, poxa, Alexandre, mas se isso já existe há muito tempo, por que de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, tem se falado tanto sobre Business Agility, né? Então, tem dois pontos centrais aqui. O primeiro obviamente, é um tema que vem a reboque do assunto Agile, né? Ali do manifesto, de todos os métodos e tal.
E é um assunto que, segundo, ele vem sendo muito requisitado pelo nível de complexidade que nós temos no mercado hoje em dia. Ambientes de constantes mudanças, né? Então, negócios sendo desafiados continuamente, novos competidores surgindo da noite para o dia, fusões, aquisições, tudo muda hoje muito, muito rápido. E as empresas e os negócios, eles têm que estar muito atentos a esses sinais do mercado. Quanto mais business agility a tua empresa tiver, ou seja, quanto mais agilidade existir nos teus negócios, menos você vai sofrer com essas questões, com essa movimentação de mercado. E aí, eu volto para cá para a gente começar a falar do seguinte. Então, quando se fala em business agility, o que você imagina, né? O que as pessoas imaginam? Tá? E aí eu infelizmente começo com uma parte triste dessa história, que é quando a gente fala de business agility, infelizmente na maioria dos lugares, na maioria das comunidades, na maioria dos eventos, se fala business agility com um olhar muito forte em cima da estrutura. Então, muitas pessoas acabam por definir se uma empresa é ágil ou não, ou se os negócios daquela empresa são ágeis ou não, olhando para a estrutura. Então, muito provavelmente, se eu falo para você, olha, nós hoje, a minha empresa, ela funciona desse jeito aqui, tá? Muito provavelmente alguns de vocês, ou algumas pessoas no mercado certamente falariam, nossa, então a sua empresa ela tem business agility, né? Porque ela tá organizada ali com uma estrutura legítima, ágil, né? Então ela está organizada em tribos, ela está organizada em chapters, em squads, e tudo mais. Então o olhar para essa estrutura nos dá a impressão de que aquela empresa é realmente ágil, que os negócios daquela empresa é realmente ágil, né? Bom, mas aí fazer essa ligação é a mesma coisa que você achar que alguém que tem um carro caro é rico, né? E a gente sabe que não necessariamente é verdade, né? Ou que é, uma pessoa muito comunicativa e tudo mais, ela é uma pessoa do bem que você pode confiar e tal. Então, não, você está pegando simplesmente uma fotografia ali. Então, a gente não deveria olhar tanto ou dar tanto valor para a estrutura na hora de definir se um negócio é ágil ou não, se uma empresa tem business agility suficiente ou não. É, então, a gente acaba olhando muito para estruturas, né? Então, como eu usei o exemplo ali de uma que é fortemente conhecida como base do Spotify, a gente poderia pegar estruturas de escalabilidade aqui, né, com Scrum espalhados por toda a organização. Poxa, então aquela empresa tem business agility, porque o board da empresa se organiza num executive meta Scrum, e aí isso é escalado para lá. Novamente, olhando para a estrutura para tentar dizer se aquilo tem business agility ou não. Mas aí eu convido vocês a revisitar algumas histórias aqui de algumas empresas que aparentemente têm business agility ou tinham business agility quando do seu tempo, né? Então, o Spotify se tornou muito, muito famoso, né, nos últimos anos, não só pelo serviço de music streaming, mas também pela sua estrutura, que acabou se tornando muito popular em muitos países, mas aqui no Brasil teve uma atração muito grande, em especial, para o modelo Spotify. E aí tem toda aquela questão de contexto, né? Então, o Spotify ele não dá lucro até hoje, porque o objetivo dele não é dar lucro, por enquanto. Então, por enquanto, a prioridade deles não é dar lucro. E está tudo certo, porque o modelo de negócios dele tem uma estrutura que prevê isso, né? O que se torna complicado e difícil de entender é muitas vezes você vê empresas tentando copiar a estrutura do Spotify, mas empresas que querem crescer, por exemplo, 2 dígitos em lucro no próximo ano. Então, você vê uma desconexão, um olhar demasiado para a estrutura quando se não se conecta necessariamente com os objetivos daquela empresa, né? Então, o Spotify ele tem uma estrutura que, se olhar simplesmente para a estrutura, poderia parecer extremamente ágil, né? Com um olhar de business agility,
Para o Spotify, ela tem business agility, porque o objetivo deles não é gerar lucro agora, mas para outras empresas, certamente não teria. Muito provavelmente, num dia que o Spotify precisar dar bastante lucro, eu tenho dúvidas se ele funcionará com uma estrutura similar à que tem hoje, né? Um outro exemplo que eu gosto de revisitar aqui é o caso do Yahoo, né? Yahoo, eu acredito que muitos de vocês tenham acompanhado toda a história em volta disso. Foi uma das empresas mais badaladas primeiro de pesquisa, né, na linha ali de Google, de anúncios e tudo mais pela internet. E ela teve uma trajetória de business que hoje a gente olha com uma história de fracasso, né? Então, quanto a business, a gente pode olhar que o Yahoo, e a gente poderia determinar que eles têm uma história realmente de fracasso. Foi uma empresa muito valorizada no momento inicial, teve várias oportunidades de sofrer uma aquisição maravilhosa, com números altíssimos, e foi insistindo e tal, até que chegou num momento que o negócio não andou e foi vendida por um valor irrisório, considerando aquilo que a empresa já tinha valido. Por que eu estou trazendo a história do Yahoo? Porque o Yahoo ele foi uma das primeiras empresas quanto à estrutura consideradas ágeis no mercado. Eu lembro nos meus primeiros anos com Scrum, a gente está falando aí de 17 anos atrás, o Yahoo era o lugar onde nós gostaríamos de trabalhar, porque era uma das poucas empresas da época que tinha realmente estruturas Scrum, bem espalhadas por toda a organização. Então, você vê o Yahoo que tem uma estrutura ágil, que tinha uma estrutura ágil, a estrutura não preveniu ele de ter o fracasso nos negócios que teve. Então, quer dizer, tinha uma estrutura ágil, mas não tinha business agility. Aí vocês provavelmente estão conseguindo pegar a ideia que eu estou querendo trazer, que não necessariamente a estrutura da tua empresa vai traduzir no que ela realmente é quanto a business agility. Um outro exemplo clássico é o da Kodak, né? Então, hoje em dia, todo mundo fala do momento Kodak, do fracasso da Kodak, mas poucos falam, hoje se fala muito dos erros que a Kodak cometeu ali na reta final, mas pouco falam que naquelas 2 décadas ali de grande sucesso da Kodak, o exemplo, a estrutura e funcionamento, o jeito de funcionar da Kodak era copiado pelo mundo inteiro. A Kodak foi um dos primeiros lugares onde foi falado em centrismo no cliente, né, que hoje voltou a ser popular. E a Kodak tinha estrutura de experimentação muito forte e tudo mais, e isso não foi suficiente para prevenir elas do grande fracasso. Bom, então, de um lado, nós temos ali empresas que elas tinham uma estrutura fortemente ágil, se a gente considera aí a agilidade, mas não alcançaram business agility. Por outro lado, quando a gente fala de business agility, o ideal é que nós deveríamos imaginar diretamente resultados no negócio. A gente deveria olhar, então, por exemplo, se você pega uma empresa como um Netflix, tá? A gente está falando aqui de uma empresa que, quando estava todo mundo super negociando novos budgets, novas, em volta em negociação com Hollywood, com os estúdios, etc., o Netflix foi capaz de perceber que aquele movimento de negociação não ia levar muito adiante, e decidiu começar a criar suas séries originais e a partir hoje em dia todo mundo copia ali a estrutura do Netflix com a questão dos originais, né, criando as suas próprias produções, mas no início isso foi visto como muito ousado, mas eles também perceberam sinais fracos no mercado de que aquilo ali, aquela questão de negociação com os estúdios não iria avançar muito. Então, eles tiveram agilidade para perceber isso, para entrar com uma nova estratégia e emplacar aquela estratégia no mercado. E hoje, como já todo mundo faz isso, eles já estão olhando para outras possibilidades. Então, independentemente de estrutura, eu olho para os negócios do Netflix e vejo como eles se movimentam e falo, pô, essa empresa tem business agility. Nem sei como eles estão organizados lá dentro, tá? Mas eles têm business agility. Talvez a estrutura deles não seja tão bonitinha, talvez não tenham tantos termos de mercado ou que estão na moda agora, tribos, squads, tarará, talvez a gente se surpreenda ao enxergar um nível forte de hierarquia lá dentro, mas se a gente olha para business agility
olhando para o business, porque a gente vê de movimento rápido do business deles, a gente fala que eles têm um business agility adequado, tanto que estão conseguiram emplacar bastante aí produto. Uma outra empresa que eu cito aqui, né, muito conhecida não só no mercado nacional, mas internacional, e principalmente por ser considerada uma empresa com uma estrutura tradicional, né, vem de uma escola de metas e de hierarquias e tudo mais, mas que se a gente olha para os negócios novamente não estrutura, a gente vê o que a Ambev tem conseguido fazer nos últimos 5, 10 anos. Né? Ela tem dado show de agilidade no movimento que eles fazem, independentemente do que se lá dentro tem hierarquia ou não tem, como está meta, como está time, etc. A gente olha, por exemplo, a Brahma Duplo Malte, ela foi uma das primeiras cervejas ali da Ambev, que foi criada dentro de uma estrutura mais ágil, no sentido ali de experimentação e de lançamento de rótulos rapidamente no mercado, sem passar anos e anos para lançar um rótulo novo, né? Você vê que ela assumiu liderança aí, né? Então, dentro dos últimos resultados da Ambev, você vê que foi um tiro certeiro. Então, ela percebendo o novo comportamento do consumidor de cerveja, ela entende que hoje tem que lançar rótulos com uma velocidade muito maior e criando rebrands ali de marcas já consagradas, e os negócios são impactados positivamente com essa agilidade. Então, novamente, a gente vê um comportamento de negócio extremamente ágil, independentemente da estrutura que tenha dentro. Uma outra coisa, o Zé Delivery, né, que é da Ambev também, então ninguém poderia imaginar que lá em 2016, quando a Ambev começou a investir nisso, iria ter uma pandemia e que o Zé Delivery iria se transformar numa das maiores canais de fonte de receita da empresa. Né? Então, novamente, teve coragem de investir em sinais fracos lá em 2016 e colheu isso em algum momento, e no momento que isso apareceu uma grande oportunidade, estava tudo pronto ali para injetar mais esforço e para disparar. Então, isso é business agility, novamente, independentemente da estrutura que está lá dentro. Né? Então, esses dois pontos aqui da nossa conversa era mais para conscientizar vocês de que quando a gente fala de business agility, não é a estrutura que é determinante, né, no que não é a estrutura que vai determinar se você tem mais ou menos business agility, mas sim o que a gente olha acontecendo com teus produtos e com teu negócio no mercado, como que você está sendo capaz de responder. O Geoffrey Moore, que é o autor desse livro aqui, Crossing the Chasm, ele tem um desenho aqui muito interessante para a gente observar esses comportamentos do mercado. Né? Então, ele fala que é o seguinte, ó, a gente separa aqui o mercado em basicamente duas estruturas, né? O que a gente poderia chamar aqui o early market e o mainstream. Tá? Normalmente no early market, dificilmente empresas sem agilidade, elas topam investir aqui, porque elas são mais conservadoras, né? Então elas estão com o olho lá no mainstream, em potencializar o mainstream. Né? Então, algo que vai ser determinante para definir a agilidade da tua empresa é o quanto ela consegue fazer esse movimento aqui, né? De um mercado que depende de inovação para o mainstream. E por isso que na teoria do Geoffrey Moore tem esse abismo aqui no meio que mostra que poucas empresas conseguem fazer isso. Então, meio que se divide em dois clubes. Um dali que sabe jogar mainstream e um outro daqui que sabe jogar a linguagem do mercado que está nascendo. Né? Dificilmente o pessoal que está aqui no mainstream, eles têm estruturas de business agility suficiente para escutar o que eu falei já algumas vezes, os sinais fracos que vêm daqui, que são novas tendências, percepção de futuro e tudo mais. E aqui nessa linha, tem um outro cara que fala o seguinte, olha, a complexidade que tem no mercado de hoje, ela vai embaralhar esse caminho desenhado aí pelo Geoffrey Moore. Esse cara é o Dave Snowden. O Dave Snowden ele é muito conhecido, um cientista galês, muito conhecido ali pelo Ken Evin, essa estrutura que está aqui na tela. Mas o que ele fez? A partir da estrutura ali do Geoffrey Moore,
e já já a gente conecta isso com Business Agility, ele falou o seguinte, na verdade, com a complexidade do mercado de hoje, o que tem é um overlap, né, ali uma sobreposição entre aquela estrutura de inovação e mainstream, de early adopters e mainstream, né? Então ele pegou essa estrutura, esse overlap, nessa sobreposição, e criou uma teoria chamada Flexus Curve, também conhecida como a teoria dos superpredadores. Né? Então, aqui, para a gente andar nessa dinâmica, tem sido da seguinte forma. Então, a empresa que está no vermelho aqui é a empresa que está no mainstream. Tá? Então, essa curva vermelha aqui é na curva do Geoffrey Moore lá, é a empresa que tá no mainstream. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, a gente poderia pegar aqui, se a gente quisesse utilizar um rápido exemplo, a gente poderia pegar aqui vamos pegar aqui o mercado de consultoria, né? Então, consultoria em gestão de projetos. Então, vamos supor que existe uma empresa aqui global que seja líder em consultoria em gestão de projetos, né? Ela está nadando aqui de braçada nessa curva vermelha, que é onde vai aquela parte do mainstream, né? Que sobe ali na ideia do Geoffrey Moore que eu mostrei antes, né? Então, essa empresa ela está ganhando muito dinheiro durante esse período aqui, tá? Então, enquanto isso, você tem empresas que estão naquela primeira parte da curva do Geoffrey Moore, que estão experimentando novas coisas. Então, esse pessoal aqui está pensando aqui, pô, mas consultoria talvez não tenha mais futuro. Eles estão com ideias novas e eles estão investindo aqui em coisas que eles entendem que em algum momento pode derrubar ali o mercado de consultoria em gestão de projeto, né? Então, vamos supor aqui, vamos colocar aqui de mentoria, é, mentoria 1 a 1 descentralizada. Então, vamos supor que tem um pessoal que tá criando algoritmos e tal, para imagina que você é presidente, você é um gestor de projetos de uma grande companhia global, e ao invés de você precisar contratar uma grande consultoria, você vai entrar numa plataforma que tem ali sempre disponível um mentor em qualquer lugar do mundo que vai conseguir te ajudar naquela situação, né? Muito rápido e tal. Então, essa empresa aqui, se ela não tem business agility, e normalmente essas empresas não têm, porque no mainstream a eficiência dela acaba tornando ela cega, ela entende que isso aqui vai durar para sempre, né? Ela não consegue perceber isso aqui. Ou ela olha para cá e dá risada, né? Que é esse momento alfa que a gente chama aqui, que é um ponto de inflexão. Você vê, são 4 pontos de inflexão, que são momentos de tomada de decisão. Então, provavelmente, quando ela passa aqui pelo alfa, ela está ganhando dinheiro, ela olha para cá e dá risada, ou não leva muito a sério e segue a jornada dela acumulando bons resultados aqui. Então, ela já perdeu a primeira oportunidade por falta de business agility, né? Se ela é uma empresa com business agility, ela percebe isso no momento alfa, o que ela consegue fazer? Ela vem aqui e injeta dinheiro nesse pessoal aqui, que ainda é pequenininho, ainda é baratinho, ainda tem uma série de incertezas no negócio, em volta do negócio deles, né? Então, eles conseguem fazer uma curva aqui beneficiados pela Business Agility, mas a maioria não percebe e segue adiante. Quando chega adiante aqui no ponto beta, novamente eles continuam acumulando. Se eles olham para frente, e percebe que esse pessoal aqui está se movimentando também, né? Eles vão encontrar agora o abismo aqui, quando eles olham para o cenário beta, que é o momento onde eles vão ter que conseguir provar se isso aqui é uma ideia que vai conseguir chegar no mainstream em algum momento ou não. Ou se vai morrer no abismo aqui, vai cair no abismo. Então, a empresa aqui tradicional, que está nadando de braçada, provavelmente aqui, no momento no momento delta aqui, ela não observa também, tá?
Ela continua. Normalmente aqui é o momento dela, quando começa a ter esse sinal de que vai cair, ela entra em estado de negação, né? Porque ganhou tanto aqui, ela quer encontrar uma forma de repetir aquele sucesso. É aí que acontecem os momentos Kodak da vida, né? Então ela quer esticar essa corda aqui. Neste momento, ou esse pessoal já caiu no abismo aqui, ou esse pessoal já está começando a se levantar e já está se preparando para escalar, porque aqui eles têm que passar por uma troca de modelo de negócio, né? E aqui vamos supor que a empresa, a vermelha aqui, que era o super predador de consultoria, ela tem aqui a última chance dela. No momento ômega aqui, ela tem a última chance dela. Porque o negócio de consultoria dela já está caindo, já está dando sinais de que vai lá para baixo, e aí ela vai decidir se ela continua injetando dinheiro nisso, energia nisso, para ressuscitar aquela primeira, esticar novamente aquela primeira linha, né? Ou se não, ela vai jogar os pontos e falar: opa, agora é um momento de troca, eu tenho que investir aqui nessa mentoria 1 para 1. Vou comprar esses caras, vou criar, ou vou ser um fast follower, né? No caso aqui, late follower, vou construir a minha própria ferramenta de mentoria 1 para 1, porque esses caras já estão voando aí. O problema é que aqui você já precisa de muita grana, né? Porque esse pessoal aqui de verde, eles já passaram aqui do abismo, então eles já estão muito caros, eles já custam muito para essa empresa aqui. Ou então, das duas, uma, ou ela vai ter que comprar, ou vai ter que criar alguma ferramenta do zero para tentar pegar a onda aqui do novo super predador. E aí percebe aí que essa escala 3 ali, ela vira o que seria o início da nossa vermelha aqui. Então, ao olhar aqui para Fluxus Curves do Snowden, você percebe o quanto é importante você realmente investir em Business Agility. Porque o que acontece? A Business Agility ela vai te ajudar em outros fatores, lógico, mas principalmente a tomar boas decisões nos teus negócios nesses 4 pontos aqui. E a perceber, né, que essas ondas estão tendo sobreposições ali. Então, se a gente olha para cá, se você investe corretamente em Business Agility, e vamos supor aqui, você é um vermelho, né? Você é um atual superpredador, é um dominante no teu segmento, você nesse momento aqui você é capaz de ouvir os sinais fracos de inovação enquanto você escala. Então, quer dizer, você continua ganhando grana com a tua escala, mas você é capaz de ouvir os sinais de inovação do que está vindo ali no verde. Se você é um verde, é uma startup ali, ou é um lab que está investindo e tal, você consegue perceber que você está se aproximando do abismo. Então, percebe que o Business Agility é importante para os dois aqui, para eles perceberem esse momento. Se você é o vermelho, aqui no beta, você vai perceber que você está no momento de acelerar ganho, porque aqui é tipo aquele teu, se fosse futebol, a gente falaria o último terço, né? Você está aqui naquela última milha, onde você tem muito espaço para ganhar dinheiro, para o teu negócio ser bem sucedido. Estou falando aqui muito de dinheiro, mas pode ser qualquer métrica de definição de sucesso aí do teu negócio. Então você tem que perceber que você tem que ser capaz de perceber que essa é a tua última milha para você acelerar o ganho naquilo ali. Enquanto isso, esse pessoal aqui está sendo beneficiado de Business Agility porque eles conseguem experimentar rapidamente múltiplas estratégias de negócio para atravessar o abismo. De repente, aquilo que eles estavam fazendo lá no 1 não era suficiente, eles vão ter que paralelizar aqui possibilidades de modelos de negócio para tentar sobreviver aqui ao abismo. E aí aqui, o superpredador consegue perceber o esgotamento e perda natural de velocidade. Se ele está investido bem em Business Agility e não conseguiu perceber naqueles 2 momentos anteriores, consegue aqui, mas percebe que com mais tarde ele percebe, mais arriscado é e mais caro vai ser entrar nesse jogo novamente. Tá? Enquanto que esse pessoal aqui já está percebendo que eles estão com a faca e o queijo na mão. Né? Eles já encontraram ali um modelo de negócio para adaptar a estratégia que foca no mainstream, e eles já estão indo para um caminho aqui pronto para escalar. Enquanto que o superpredador aqui vai perceber ou não o momento certo de mover o esforço. Então, pode vir aqui e abocanhar esse pessoal aqui, comprar, reinvestir, criar uma nova solução, enfim. Você percebe que
nos dois casos, tanto na empresa pequena, que está tentando inovar ali, ou num lab da vida, como na empresa super predadora, que está nadando de braçada no mercado, o Business Agility vem ser essencial, porque para os dois casos você tem esses pontos de inflexão, que são tomadas de decisões que, se teu business não te traz as informações certas, se você não está trabalhando com os mecanismos adequados e ágeis ali, você vai passar batido. E talvez vai terminar tarde demais. Vai perceber tarde demais. Então, reconectando isso com aquela definição que eu falei antes de Business Agility, que é você perceber rapidamente que o mercado está se movendo e que novas oportunidades estão surgindo ali, você vê aqui a conexão do Business Agility com Flexors Curve, com essa teoria aqui, para te ajudar a inserir agilidade no teu negócio. Bom, chegando no final aqui, deixa eu só... lembrando que há diversas formas de você alcançar Business Agility. Tá? Como eu falei no início, infelizmente o mercado está olhando muito para a estrutura. Se é Business Agility, você deveria estar olhando mais para negócios e menos para estrutura. Né? Então, está bem atento com as estratégias que as empresas de vocês tomam para Business Agility, para que elas não caiam na armadilha de olhar demasiadamente para a estrutura e, ao invés de estar criando os mecanismos para te ajudar a observar o que está acontecendo no mercado em cada um desses momentos. Tá bom? Era essa a mensagem que eu tinha para conversar aqui hoje com vocês. Terminando aqui, deixo só para compartilhar aqui uma informação. Então, ainda nesse mês, nós teremos aqui na Emerge um evento super especial chamado Rewild Agile, que é uma masterclass. Quem estará facilitando esse evento sou eu, o Ian McDonald e o Dave Snowden. O Dave Snowden é o criador ali da Flexors Corps que eu apresentei para vocês. Tá? É um programa exclusivo para agilistas mais experientes, porque é realmente um reposicionamento de agilidade com esse olhar de Business Agility que eu compartilhei. E a edição única no Brasil. Nós estamos com as últimas vagas, quem quiser dá uma olhadinha aqui neste evento, tá? E também dá uma visitada no nosso blog, que eu escrevi um post lá, que é um pouquinho mais detalhado dessa apresentação que eu fiz hoje aqui, e obviamente no nosso blog também tem diversas outros artigos e outras informações, e-books que você pode fazer download sobre o assunto Business Agility. Ok? Então, pessoal, sobre compartilhamento, era isso que eu tinha aqui para falar com vocês hoje. Fico agora ansioso para as perguntas. Muito legal, Magno. Cara, tem muitas perguntas mesmo, o pessoal fez várias perguntas, vamos ver se a gente consegue aproveitar e fazer todas para você, tá? Roberta, o que a gente tem de pergunta para o Magno? Sensacional, Alexandre, muito obrigada pela tua fala. A primeira pergunta é minha, antes de passar para as perguntas do público aí. Entregar uma solução não é o mesmo que entregar valor. Por que tem tantas organizações e pessoas que ainda confundem isso? Isso tem um pouco a ver com o que nós falamos antes de Business Agility, no sentido de o entregar solução, né, ele olha ali para algo palpável, tangível, pelo menos, né? Então, eu tenho isso aqui pronto. Né? Medir resultado é sempre mais difícil. Né? Então, é igual do que eu estava falando ali de Business Agility, olhar para a estrutura e falar, nós temos Business Agility porque nós estamos organizados em tribos, é sempre mais fácil do que conseguir medir a conexão disso com os negócios e observar no mercado como que teus negócios estão sendo capazes de ser mais ágeis. Então, assim, para te dar uma resposta curta, eu te falaria que é difícil, porque normalmente o pessoal pega a resposta mais fácil. Então, a forma mais fácil, talvez, de eu medir vou medir entrega, vou medir solução, e não medir resultado. Então, bora para lá. Faz total sentido, Alexandre. Bom, a gente tem uma pergunta ao vivo da Noga. Nô, tá por aí, Nô? Parabéns, Alexandre. Muito bacana a apresentação, parabéns. E a pergunta é, quais são as principais tendências de futuro com relação à agilidade nos negócios? E pegando o gancho dessa pergunta, o que você acha que está por vir em termos de inovações na área de tecnologia?
Bom, legal. Eu acho que assim, quanto a tendências, né? Quando a gente fala de business agility, eu felizmente eu começo a enxergar primeiros sinais de que o mercado está realmente entendendo business agility, e eles estão começando por ter esse olhar, eles estão começando a contextualizar a sua estrutura de business agility. O que é isso? O que é essa contextualização? E, para mim, esse é o grande próximo passo de business agility no mercado. As empresas começaram a perceber que o jeito dela alcançar business agility não é o mesmo jeito que talvez 3 outras empresas que ela admire alcançou business agility. Então, as empresas vão ter que olhar muito para dentro antes de criar os seus modelos e seus mecanismos de business agility. Porque, igual a história que eu contei do Spotify, está todo mundo copiando o Spotify, mas o Spotify dá prejuízo até hoje porque eles criaram um modelo que não se preocupa em dar lucro. É porque não é o objetivo deles hoje, né? Então, se você copia o modelo Spotify e começa a ter prejuízo, você não pode reclamar, porque não era aquele ali o propósito do modelo. Então, a tendência que eu vejo é essa questão de contextualização. Quanto à questão tecnológica no mercado, acho que a gente tem muitos desafios aí pela frente, né? Então, mercado financeiro, das fintechs, então toda essa questão de open banking, open finance, que está aí, então eu enxergo esse um território que nessa década e talvez na próxima vai ser talvez um dos territórios mais férteis para a inovação tecnológica. Ô Magno, tem uma pergunta também com relação ao desafio que as empresas têm do ponto de vista de dentro, né? Você falou da visão de trazer o business de agility com relação ao negócio, o resultado de um negócio, que concordo plenamente, mas como que as empresas lidam ou quais são os desafios? Porque quando a gente olha para uma empresa e ela já está estabelecida, você falou das empresas que estão aí, os predadores, já tem um modelo de negócio funcional que está entregando valor, o modelo de inovação dentro dessa empresa pode ser comido, né? Pode ser limitado pelo business as usual, né? A gente fala de modelos de liderança ambidestra, que consiga equilibrar essas duas coisas dentro da empresa. Qual é a sua visão sobre esse tema e como as empresas podem passar esse dilema da inovação? Fantástica essa pergunta, e ela é bem pura do que acontece realmente no mercado. Então, assim, e aí é justamente por isso que na Flexus Curve que a gente mostrou ali, você vê os dois, né? Você vê os dois movimentos. Então, o primeiro ali de mainstream é bem o business as usual que você está falando. Tá? Então, ali a gente já sabe a forma de trabalhar e a gente não está procurando muita mudança, porque o que a gente quer é escala, o que a gente quer é mais velocidade ali. Por outro lado, isso vai nos tornar mais surdos para escutar sinais fracos. Então, a gente deixa de conseguir perceber o que está acontecendo no mercado ou o que pode vir a acontecer no mercado. Então, as empresas elas usam estratégias diferentes, tá? Então, você vê, tem desde empresas que partem para vamos manter o business as usual e vamos ter muita grana no caixa para investimento e a gente vai, como predador, a gente vai comprando ali ao longo do caminho. Quanto antes a gente perceber, melhor, mas se a gente perceber tarde demais, a gente tem condições de ir lá e comprar. Então, isso é uma estratégia. Você vê empresas que criam internamente mecanismos separados, né, labs da vida e tal, ou criam, patrocinam muitas iniciativas de inovação para que elas consigam habilitar ali uma audição mais afinada para esses sinais fracos que vai acontecendo. Então, quer dizer, ela quase que separa, não deixa aquilo ali ser contaminado pelo business as usual, né? E você tem empresas que conseguem ser bem-sucedidas em misturar os dois, né? A Amazon é um exemplo muito bom disso, que ela tem uma estrutura que consegue escalar muito bem ali o mainstream, enquanto mesmo ali continua com iniciativas que não atrapalham o mainstream, mas que faz com que elas escutem os sinais fracos. Então, se tem aqui 3 estratégias que são mais comuns, há outras, cada empresa vai acabando descobrindo onde que o seu negócio poderia funcionar melhor dessas estratégias. Legal. Você falou de sinais fracos, vou engatar uma pergunta aqui do YouTube do Bill Coutinho, que ele fala como perceber esses sinais fracos? É olhando para o cliente? Como que uma empresa pode perceber isso? Tem vários mecanismos, né? Então, assim,
na linha do Knev, do Dave Snowden que eu trouxe ali, a gente fala muito de criar probes, né? Probes, numa tradução para o português, né, muita gente traduz como experimento, né, mas daí acaba confundindo com os experimentos lá de Lean Startup e coisa e tal, mas probes, eles são mais como sondas, tá? Então, quando a gente fala de Knev, de Business Agility Design, de muitas coisas que a gente trabalha ali na Emerge nos nossos clientes, a gente fala, como que você coloca essas sondas no mercado, tá? Então, você cria um portfólio de sondas, joga no mercado e paralelos, contraditórios. Muitas dessas sondas elas são contraditórias para justamente não te deixar enviesar para um lado ou para o outro, não deixar cair em propensões. Então, você joga sondas no mercado, oblíquas, contraditórias, tem algumas características que seriam interessantes e você vai coletando os resultados. Essas sondas elas vão te ajudar a perceber esses sinais fracos, mas obviamente, se é um sinal fraco, você ainda não consegue ter certeza disso. E aí você vai afinando as tuas sondas e vai jogando para perceber isso o quanto antes. Então percebe aqui na Fluxus Curves ali, o teu objetivo é como que eu consigo ouvir esses sinais o quanto antes. Essas sondas elas são um ótimo momento para te fazer aproveitar ali o momento alfa ou beta e não perceber isso tarde demais. Legal. Mais uma pergunta do público, Alexandre. Em questões agora de competências e habilidades. Quais são as habilidades para se atuar na implementação e desenvolvimento de BA nas empresas? Quais que são as principais hard skills aí que tu imagina que façam sentido para um primeiro passo? Eu acho que o conhecimento de desenho organizacional, design organizacional, arquitetura organizacional, ele é muito importante. Um problema que a gente tem hoje no mercado, e eu passei por isso, porque eu sou um profissional que vim do desenvolvimento de software para o Agile, e depois do Agile para o Business Agility. E no momento que eu vim do Agile para o Business Agility, eu achava que era, vou pegar meus conhecimentos de Agile e vou aplicar eles nos negócios, né? E depois de levar algumas boas porradas e ficar com algumas cicatrizes, eu percebi que quando a gente fala de Business Agility, ele é um negócio completamente diferente, né? Daí lá, há X anos atrás, iniciei a minha jornada para entender organização, né, como um sistema complexo, né, e entender as matérias que fazem sentido ali. Então, desenho organizacional, frameworks de sense making, né, que é uma matéria muito forte para essa questão de business agility, sense making, né? Então tem o Knev, tem Waterloo Maps, tem diversas outras ferramentas, são pontos extremamente importantes, e ter estratégias de experimentação e sondagem. O máximo que você puder estudar sobre experimentos de alto risco, seguros para falhar, etc., são também matérias que vão te ajudar aqui. Bom, muito bom. A gente não tem mais tempo, Alexandre. Muito obrigado pelo conteúdo. Foi muito bom. Acho que tenho certeza que o pessoal gostou também.